Vamos dar continuidade ao nosso estudo de classes gramaticais. A classe agora, do nosso momento, é o artigo. Uma classe gramatical, uma casa pequena, poucos artigos, mas que tem uma importância muito grande na definição de outras classes gramaticais, principalmente do substantivo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pegar o pincel. Artigo, palavra que determina o substantivo. Se tem artigo, a palavra seguinte é substantivo. O artigo precede o substantivo, só o substantivo e apenas o substantivo. Nós temos dois tipos de artigo. O definido, que é o, e o indefinido, que é o um. Qual a diferença? O definido dá a ideia de ser conhecido por quem está falando ou ouvindo. Quando eu digo o professor chegou, para colegas meus que estão em sala, os colegas sabem que eu estou me referindo a um determinado professor, conhecido. O professor chegou, é o que nós estamos esperando. Mas se eu disser um professor chegou, provavelmente alguns perguntarão qual? Qual dos professores chegou? Um professor chegou é qualquer professor. E aí temos o artigo indefinido. Né? A noiva chegou à igreja, eu sei que é a noiva que nós estamos esperando para o casamento. Uma noiva chegou, pode ser inclusive a noiva do próximo casamento, se houver mais de um na sequência. Então, a noiva chegou é a conhecida, é a esperada. Uma noiva chegou, pode ser qualquer noiva, até a dos próximos, né? Dos próximos maridos lá, dos próximos casamentos. Definido e indefinido, ser conhecido ou ser desconhecido, daí o termo indefinido. Os artigos também têm flexão. Assim como nós vimos no substantivo, a diferença é que artigo não tem flexão de grau, apenas gênero e número. Por exemplo, o artigo o, que é masculino, tem flexão para o a, que é feminino. O um, que é masculino, flexiona para o uma, que é feminino. Quanto ao número, nós temos o singular o e o singular um. E temos o plural os e o plural uns. Aqui, ó, ficou no cantinho. Por isso, normalmente nós dizemos, os artigos são o, a, os, as, um, uma e uns, umas. Na verdade, são dois artigos, o e o um, com as devidas flexões. O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Né? Aqui faltou o a, né, no plural, as. E o umas, né, no plural. E a mesma coisa aqui, os e uns. Né? Singular aqui, o a e o uma. Ok? Aí nós fechamos singular e plural. Flexão do artigo, gênero e número. Ok? Vamos adiante com o artigo. Vimos aqui a flexão e agora temos a nossa direita, artigo e significado. Pois, senhores, já muitas questões abordaram o significado das palavras em consequência do uso do artigo. Há palavras que masculinas têm um sentido, femininas adquirem outro sentido. Primeiro exemplo, o cura e a cura. O cura e a cura. O cura, masculino, substantivo masculino, significa o religioso, o padre. A cura, substantivo feminino, significa ficar saudável, né? Vencer uma doença, derrotar uma doença, ficar saudável. Sentido diferente por causa do artigo, que tornou masculina a palavra cura no primeiro caso e feminina no segundo caso, a mesma palavra. O rádio e a rádio. O rádio masculino é o aparelho que transmite. Né? Eu compro lá um rádio e vou ouvir o jogo da seleção brasileira. A rádio é a que transmite o jogo da seleção. A rádio CBN, por exemplo, transmite a todos, né, o que nós vamos ouvir. Então eu utilizo um rádio para ouvir uma rádio. Ok? Masculino e feminino, determinado pelo artigo, inclusive o significado. O capital e a capital. Novamente o artigo mudando o sentido. O capital, conjunto de bens de uma empresa, por exemplo, dinheiro, máquinas. A capital, sede, capitas, cabeça, sede de um governo, de um país, de um estado. A capital. Mudou o sentido. O guia e a guia. O guia é aquele que conduz. O guia da excursão é a Marinette. Marinette é o guia da excursão.
nada de a guia, porque a guia significa outra coisa, né? Um formulário, por exemplo, de imposto de renda que eu preencho é a guia do imposto de renda, né? O DARF, o famoso DARF. Então, significados diferentes para guia, o que conduz sempre forma masculina, mesmo sendo uma mulher. O grama e a grama, outra que nós erramos muito. Muita gente vai ao mercado e pede 200 gramas, 500 gramas. Isso é capim, é pedir capim, não é? Da relva lá. Na verdade, quando eu trato de peso, de medida, é masculino. Eu quero 200 gramas de queijo, 500 gramas de queijo. Se eu pedir 1 grama de ouro, é 1 grama do capim, é o capim lá feito em ouro. Eu devo pedir 1 grama de ouro. É a quantidade de ouro que eu vou adquirir. A grama é relva, é capim. Significados diferentes. Olha a complicação que eu posso arrumar indo ao mercado pedir 200 gramas. O que vem lá? O caixa e a caixa. Também o artigo fazendo a diferença. O caixa, o que troca o dinheiro. A Marineiva é o caixa daquela empresa. Nada de a caixa. Não torne a Marineiva uma caixinha. Tá? É o caixa e a Marineiva. Então, masculino valendo. Tá? Eu tenho aqui o tal de substantivo sobrecomum. O caixa serve para mulher e para homem, aquele que vai trocar dinheiro. Porque a caixa, eu guardo os meus sapatos lá, né? Na caixinha. Isso é a prova de que o artigo pode modificar o significado, em alguns casos, o significado da palavra. São palavras que têm a mesma escrita, mas significados diferentes se forem masculinas ou femininas, o que é determinado pelo uso do artigo. Pequena pausa para apagar a tela. Vamos olhar agora substantivação, o artigo e a substantivação. Essa derivação imprópria, que pode ser um caso de substantivação, vou repetir aqui, já que eu agora estou com espaço, substantivação, ocorre da seguinte maneira. Eu pego uma palavra que não seja substantivo e a torno um substantivo, torno essa palavra um substantivo. Como? Mediante o emprego do artigo. Vejam bem, eu pego o verbo saber, da segunda conjugação. Utilizo um artigo masculino antes, o saber. Tornei a palavra um substantivo, uma derivação imprópria. Não mexi na palavra, mas alterei a classificação. Agora é um substantivo, é uma substantivação. Vejam bem então aqui, o saber. Eu pego um advérbio, o sim, uso um o na frente. E esse sim deixa de ser advérbio, passou por um processo de substantivação e eu passo a chamar esse sim de substantivo. Ela disse o sim que eu esperava, o sim que eu esperava. Então o artigo me possibilita que eu torne outra palavra que não artigo um substantivo, que não substantivo um substantivo. O próprio verbo, um verbo no particípio, ferido. Eu posso usar como adjetivo, dedo ferido, e posso usar como substantivo. O ferido foi hospitalizado. Esse é um processo de substantivação. O ferido foi hospitalizado. Cuidado, então. Olha a importância do artigo nesse processo de formação de palavras que nós chamamos de derivação imprópria. Ok? Nosso caso aí da substantivação. Mas, dificilmente você encontra numa gramática como detectar que o um é ou uma é artigo, como detectar se ele é um artigo ou um numeral. Como eu faço isso? O artigo e o numeral. Isso acontece com o um e com uma. Quando eu vou chamar de artigo, quando eu vou chamar de numeral. Por exemplo, se eu falar uma aluna saiu, uma aluna saiu, 2 permaneceram na sala, 2 alunas permaneceram na sala. Como eu tenho aqui o confronto de uma com 2 e 2 é e só pode ser numeral, o uma também é um numeral. Agora, se eu tiver na frase apenas a palavra uma e nenhuma outra referência a numeral, eu terei o artigo. Se eu tiver uma frase apenas assim, uma aluna deixou a sala, uma aluna saiu, e nada mais, e nenhum outro número. Aí eu deixo de ter uma como número e passo a ter uma como um artigo. Não é mais numeral, é um artigo indefinido. Então, uma será numeral, um será numeral, desde que eu consiga confrontar com outro numeral na mesma estrutura. Quando eu falo de horas também ocorre a mesma coisa. Eu altero 1 hora para 2 horas, 3 horas, eu sei que essa palavra se altera aí.
tá? Por necessidade das horas que mudam. E aí eu tenho o numeral e não o artigo. Isso é importante, inclusive, quando nós tratarmos de crase, já que se eu utilizar artigo, antes de artigo não há crase, é artigo indefinido, né? Não há crase antes de artigo indefinido. Mas se for o numeral uma, dependendo da construção da frase, há uma hora, nós teremos crase em há uma hora, certo? Veja a importância do artigo. Agora vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios que envolvem artigos, certo? Eu vou pedir que acompanhem aí na tela os nossos exercícios que se referem a artigo. O primeiro deles. Eu leio aí, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, a questão. Atinge toda a região e a si mesmo, pois o Equador é credor no âmbito do CCR, né? E a efetiva realização da ameaça de não honrar compromisso assumido ou impedirá de receber aquilo que lhe é devido. Uma frase longa e pede a quantidade de artigos aí presentes, total. A resposta é a alternativa B de bola. Na A temos 7, na B 6, C 5, D 4 e E 3 artigos. É a B de bola. Quais são os artigos? O A antes de região é artigo. Já o A antes de si mesmo é preposição, portanto temos por enquanto só um artigo. O Equador, o artigo antes do nome próprio, 2 artigos. No, preposição em mais artigo o, 3 artigos. Do, conselho aí, D mais o, 4 artigos. A realização, a efetiva realização, 5 artigos. E da, preposição D mais a, artigo A. 6 artigos é a resposta, ok? 6 artigos é a nossa resposta, uma questão envolvendo artigos, puramente artigos. Acompanhe na tela a segunda questão, também com artigos. A segunda questão, acompanhe na tela, por favor, eu vou ler aqui. Assinale a opção em que a palavra A tem valor gramatical diferente de todas as outras. Eu sou a diferença, artigo A antes de diferença, na alternativa A. Sou eu quem te sepulta a ideia imensa. Artigo A antes de ideia. Vejam, substantivo diferença, substantivo ideia. Marquei-te a fronte, mísero profeta. Artigo A antes de fronte. Temos 3 substantivos, diferença, ideia e fronte. Precedidos de artigo. Hoje veio a falar comigo. Esse A não pode ser artigo porque falar aí é verbo, né? E não é verbo substantivado, não é o falar. Mas veio a falar, temos aí 2 verbos, veio a falar comigo. Preposição e não artigo. Nós vamos marcar a alternativa D, que é a presença de preposição. Nas demais, artigos precedendo substantivo. Ok? Mais uma questão na tela, por favor, acompanhem. Mais uma questão, nossa última questão envolvendo artigo. Assinale a alternativa correspondente à classe gramatical da palavra A, respectivamente. Esta gravata é a que recebi. Estou disposto a tudo. Fiquei contente com a nota. Comprei-a ontem. O nosso artigo está novamente antes do substantivo. Nota. A nota. Fiquei contente com a nota. A nota é artigo, artigo definido. Porque os outros 3 As não são artigo. O primeiro A que recebi, é um A que eu posso trocar pelo pronome demonstrativo aquela. É aquela que recebi. E o A que eu troco por aquela nada mais é do que pronome demonstrativo. Já o A antes de tudo, na segunda frase, disposto, estou disposto a tudo, é a nossa preposição antes do pronome indefinido tudo. E por fim, comprei-a ontem, que popularmente o pessoal diz comprei ela ontem, né? Comprei-a ontem. É o nosso pronome pessoal do caso oblíquo, pronome pessoal oblíquo. Por isso, caímos na alternativa C, pronome demonstrativo, o A que eu troco por aquela, a preposição antes da palavra tudo, o artigo antes de nota, que é um substantivo, e o pronome pessoal oblíquo átono, comprei-a ontem, o A. 3 exercícios a comprovarem a presença do artigo em concurso público. Nossa segunda classe gramatical, artigo. Muitas outras pela frente. Fique conosco, assista ao próximo episódio aí da nossa série